Neste documentário, vamos narrar a primeira parte da íntegra das correspondências inéditas trocadas entre a irmã Maria Antônia, ou Ceci Coni, e seu diretor espiritual, Padre João Batista Rois, e algumas outras correspondências relacionadas. Tratam-se de documentos nunca antes publicados. O reverendíssimo Padre Rois, como diretor espiritual da irmã Maria Antônia Coni, esperava que irmã Maria Eliana sempre o pusesse a par de tudo o que acontecia com ela. Quando irmã Antônia, estando em êxtase, parecia ser violentamente maltratada pelo demônio, irmã Eliana ordenou ao espírito maligno, em nome de Jesus, que a largasse e sempre teve bom resultado. O reverendíssimo Padre Rois, com referência a uma tal relação, respondeu em 23 de março de 1936. Ela fez bem. Quando ela tem certeza de que o diabo está presente, ela deve expulsá-lo. Eu sempre rezo para que façamos o que é certo. E em 6 de abril de 1936, novamente o Padre Rois escreve à irmã Eliana dizendo: No entanto, parece-me melhor não interromper o êxtase. É Deus quem o causa, é verdade, e não o diabo. Deixemos então o querido Salvador fazer com sua criatura como ele quer. Além disso, eu não prescrevo nada, só não posso dar a minha permissão. No dia 12 de abril de 1936, Nosso Senhor deu à irmã Antônia o anel nupcial. Não o vendo mais depois no seu dedo, assustou-se, pensando que o tivesse perdido. Em face desta ignorância, o reverendíssimo Padre Rois quis que se desse à irmã Antônia uma pequena explicação sobre a mística. Escreveu em 14 de abril de 1936. Não há problema em dizer a ela o que é a mística. Uma união com Deus que supera a vida de fé. Quando Deus nos toca, para as visões e êxtases que ela compreende facilmente. Sem felicitações, seja grata ao coração de Jesus por esta grande graça. Coisas místicas e muito sofrimento são inseparáveis. Não fale sobre isso com outras irmãs. Sinceridade, não esconda nada. Ore muito para que seja feita a santa vontade de Deus. Em uma carta de 17 de maio de 1936, irmã Eliana exprimiu seu grande receio de que todos os fenômenos místicos da irmã Antônia fossem ilusões, acrescentando que, se o reverendíssimo Padre Rois consentisse, ela se retiraria logo que Madrileta tivesse indicado uma substituta junto à irmã Antônia. Reverendíssimo Padre Rois respondeu em 19 de maio de 1936. Eu jamais direi, se o Salvador não dispuser de maneira diferente, que você não acompanhe mais com a irmã Antônia. Não é tudo ilusão. Quanto mais ouço, mais tenho certeza de que não se trata de ilusão. Notícia muito boa, obrigado. O Senhor é bom com quem espera nele, com quem o procura. Lamentações 3, 25. É o que fazemos. Em 8 de junho de 1936, escreveu o reverendíssimo Padre Rois à irmã Eliana. O Divino Salvador evidentemente a impediu de mudar seu comportamento. Eu disse ao Padre Léo Miller que ele poderia dizer a ela que eu concordo com isso, levando em consideração seus argumentos. Agora, Padre Léo Miller não a encontrou. Não escrevi para comunicar essa permissão que tinha a intenção verdadeira de fazer, porque o Padre Léo Miller esqueceu-se de me informar que não a tinha encontrado. Antes mesmo que eu pudesse falar com ela pessoalmente, uma nova indicação do Divino Salvador chegou rapidamente, de modo que não quis mais manter minha permissão. Nesse momento chegam outras novas instâncias, as quais obtive da descrição da vida da irmã Antônia. Surge assim a seguinte imagem. Irmã Antônia humilde, paciente e sob juramento. Nunca cometeu um pecado. É o que vê a mente que pensa com desprendimento. Se eu quisesse ainda sublinhar as indubitáveis graças da irmã Antônia, a favor de quem tem razão ele decidirá. Além disso, tenho ainda a bênção da obediência ao padre provincial, que depois de conhecer o caso me disse: por enquanto, deixe as coisas como estão. Me chame quando quiser. Enquanto não se apresentam outros argumentos, terei prazer em ajudar em tudo e acompanharei em oração. Em 8 de junho de 1938, Padre Rois escreveu à irmã Eliana:
Estava perfeitamente certo em pedir que o diabo tivesse acesso à Santa Comunhão. Me agrada que ela tenha conseguido. Em 4 de setembro de 1936 escreveu: Todo dia eu rezo por luz neste caso, por todos os três e por mim. A certeza de que estamos no caminho certo torna-se cada vez maior. Graças a Deus. Que em tudo possa ser feita a sua santíssima vontade. Irmã Antônia disse, a respeito de certas visitas ao Santíssimo Sacramento, que ela as fazia com sentimentos de medo e de esperança ao mesmo tempo. De medo, pois muitas vezes, nestas ocasiões, ela teve que sofrer no inferno. De esperança, porque às vezes Nosso Senhor a deixou perceber sua divina presença e a fez ver a Santa Hóstia, e isto era um grande consolo para ela. Irmã Eliana receava de que não devia nutrir a dita esperança por ser isto perigoso. Em 15 de maio de 1937, o reverendíssimo Padre Royce escreveu: Irmã Antônia pode ter a referida esperança, mas apenas ela. Porque para ela é um consolo em sua tarefa séria, e não há perigo de exagero. Então continue a sofrer, e ame assim. Novamente, em 23 de maio de 1937, já quinta-feira, 20 de maio, eu rezei a Santa Missa pelo nosso caso. Sexta-feira, novamente de modo particular. Comunique isso à irmã Antônia, para que ela veja que nós estamos juntos dela. E uma vez, mais em 24 de junho de 1937, diga à irmã Antônia que tudo vai bem, apesar das horríveis tentações para o suicídio e contra a vocação, que ela é, apesar disso, muitíssimo amada por nosso Senhor. Todos os dias rezo por ela, e de vez em quando digo a missa também nesta intenção. Agradeço as orações. Em 9 de junho de 1937, irmã Antônia escreveu ao Padre Royce: já há mais tempo deveria ter escrito a Vossa Reverendíssima, agradecendo-lhe as santas missas e as orações que Vossa Reverendíssima tão generosamente reza para confortar minha alma tão necessitada. Nosso Senhor seja o seu remunerador. Também manifesto-lhe a minha gratidão pelas consoladoras palavras que Vossa Reverendíssima escreveu no cartãozinho dirigido à irmã Eliana, e ela me mostrará cada vez em que me parece sucumbir ao peso da tribulação. Naquela semana, cheguei ao auge do sofrimento. Irmã Eliana levou-me com Nosso Senhor, e Ele, na sua infinita misericórdia, se dignou vir com sua criaturinha, ficando comigo 3 dias. Também na noite da adoração, Nosso Senhor mandou um pouquinho meu novo amigo. Mas agora Nosso Senhor escondeu-se novamente, e eu me sinto a braços com pesadas tribulações. Momentos há, durante o dia, que chego me julgar em estado de desespero. Quero mesmo assim fazer a santíssima vontade de Deus no que Vossa Reverendíssima, Madre Leta e Irmã Eliana me ordenarem. Atualmente sofro particular o doloroso tormento, como o de ter cometido muitos pecados por meio dos olhos. Mas, conforme Irmã Eliana me ensinou, ofereço a Nosso Senhor este sofrimento como reparação dos pecados que os pobres pecadores cometem por meio dos olhos. Reverendíssimo Senhor Padre, recomendo-me as suas valiosas orações e peço a sua bênção. Em 28 de julho de 1937, Irmã Antônia escreveu: Reverendíssimo Senhor Padre Royce, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O estado doloroso de minha alma move-me a escrever-lhe, Reverendíssimo Senhor Padre, e por isso, Vossa Reverendíssima perdoará a inoportunidade desta. Já há dias que alguma coisa me atribula. Fui com Irmã Eliana à adoração. Estive no mau lugar onde fui atormentada naquele horrível confessionário. Depois estive na cruz com Nosso Senhor. E, por fim, vi as 2 hostiazinhas e a grande hóstia santa que me queimou o coração. Aqui foi como que Nosso Senhor me desvendasse algo de doloroso que me aguarda. Nada sei. Apenas que novos, muito grandes sofrimentos sobrevirão. Senhor Padre, tive medo, muito medo depois, quando estava novamente na capela. E ali mesmo, no santo altar, perguntei à irmã Eliana se ela sempre havia de me ajudar. E embora o mundo inteiro me tomasse por uma malvada, ela não me abandonaria, nem a Madre Leta, nem Vossa Reverendíssima.
Irmã Eliana e vossa reverendíssima também e ainda Madre Leta me prometeram. Não é assim, reverendíssimo senhor padre? Mas quero repetir. Seja feita a santíssima vontade de Deus na sua fraca criaturinha. Minha alma está como que acabrunhada. Um grande medo me angustia, sem mesmo o saber por quê. E o peso imenso de inúmeros pecados parece querer levar-me ao desespero. Mas apesar disso, nosso Senhor ama-me ainda, e só está escondido, não é, senhor padre? Irmã Eliana diz-me assim, e o cartãozinho de vossa reverendíssima ainda hoje vale? Deus pague a vossa reverendíssima a generosidade de suas orações. A sua bênção, reverendíssimo senhor padre, peço-lhe com gratidão. Para melhor entendermos o termo tormento naquele horrível confessionário da última carta, vejamos a anotação feita por irmã Antônia em diário espiritual no dia 29 de janeiro de 1937. Ontem, quinta-feira, fui na Santa Missa ao ofertório para o mau lugar, onde sofri um tormento novo que ainda não experimentava. Não acho palavras que possam descrever tal tormento. Posso apenas dizer que os mais horríveis martírios deste mundo seriam uma pálida comparação. Meu Deus e Senhor, quão terríveis são os vossos castigos e quão santa e poderosa a vossa justiça. Logo após o santo ofertório, eis-me no mau lugar. Vi-me como presa, colada num confessionário de aço escaldante, em brasas, rodeado de chamas e trevas ao mesmo tempo. Meu corpo sofria as dores de um fogo que queimava sem consumir. Minha alma, as torturas de um desespero que não sei descrever. Surge-me agora, na memória aterrorizada pelo desespero, pela ânsia, pelo remorso, surge-me como em uma tela cinematográfica, se assim posso comparar, uma por uma, as minhas confissões sacrílegas, feitas em vida. Uma por uma, semana por semana, mês por mês, ano por ano. O desespero me consumia, sem me consumir. Esforços desesperadores, mas em vão, fazia eu para afastar de mim, da minha memória, da minha vista, aquela tela acusadora. Via-me a mim mesma profanar o santo confessionário. Via o ministro de Deus a quem eu sacrilegamente enganava, levantar a mão para usar do santíssimo poder divino. No auge do desespero, queria agora confessar o que calara, mas, ai, era tarde. Estava num confessionário de fogo em brasa. Via, não o ministro de Deus, mas o próprio mau-rei, que num gesto sinistro de maldade, de ironia, levantava as garras de fogo e me atormentava desesperadoramente, alma e corpo. Não sei descrever os tormentos que sofria cada um dos meus membros, porém mais desesperadoramente eram os olhos, o coração e a língua. As potências de minha alma, vontade, inteligência, memória, fantasia, tinham um tormento desesperador que não poderei exprimir. E aquela tela interminável a passar. E lá me via, eu mesma, a profanar a santa mesa eucarística. Via a santa hóstiazinha branca, inocente, descer, forçada, a minha alma sacrílega. Em desespero e terror, numa angústia infinita, queria afastar de mim tal visão. Mas eis a ira sarcástica e irônica do mau-rei, a levantar-me as garras de fogo, e minha língua era atormentada também de um modo que não sei exprimir. E a tela a passar desesperadoramente. Via como profanava os meios mais santos que Deus me dava para a minha santificação. Via como não temia o santo juízo de Deus, mas respeitava e temia o juízo das criaturas. Via tudo que ocultei aos olhos das criaturas e friamente praticava aos santíssimos olhos de Deus. E num horrível desespero não gritava, mas uivava, bramia, rugia como uma fera. Meu Deus e Senhor, é de joelhos que isto escrevo. Tão horrorizada me sinto diante de vossa tremenda justiça. A vossa criaturinha vos diz que não sabe quando vos ofendeu voluntariamente. O senhor Padre Royce, Madre Leta e Irmã Eliana, em vosso santíssimo nome me dizem que não sou uma condenada. Pai do céu, eu o creio, eu o quero crer. Creio na vossa justiça que não pode condenar uma alma que não sabe, não se lembra onde, quando e como vos ofendeu voluntariamente. Meu Deus, sei apenas que muitíssimas vezes vos ofendi,
mas tenho plena certeza que o fiz involuntariamente. Meu Deus, vós tudo sabeis. Nada se oculta aos vossos santíssimos olhos. Bem sabeis que sempre, com a vossa graça, quis somente praticar o que vos era agradável. Tende misericórdia de mim e perdoai-me todos os meus pecados. Pai, se quereis que eu sofra os tormentos inexprimíveis daquele lugar, eu o aceito por vosso amor, para mais vos amar, para vos glorificar e pela salvação das almas. Amém. Em 30 de julho de 1937, o reverendíssimo Padre Royce respondeu à irmã Antônia: Reverendíssima irmã Antônia, tudo vai bem. Nosso Senhor dá-lhe a graça de sentir o peso dos pecados, para que saiba um pouco como ele mesmo sofreu por causa dos nossos pecados. Quer torná-la assim pronta e generosa para sofrer, pela salvação das almas por ele remidas. Quem não queria sofrer se ele sofreu tanto? Por isso a Senhora está na cruz. Por isso a sua alma em forma de hóstia de sacrifício. Por isso o abandono espiritual. Apesar disso foi e é ainda muito amada do Divino Coração. Venha que vier. Que bondade que ele avisa com antecedência. Quanto mais sofrimento, tanto maior número de almas salvas. Tanto maior a glória dele, que nos ama tanto. Em 30 de julho de 1937, Padre Royce escreveu desta vez à irmã Eliana: Tanto quanto eu posso julgar as coisas, tudo está em ordem, e não há perigo de engano. Para a irmã Antônia, naturalmente é difícil. Mas o querido Salvador pediu de outras almas sacrificiais coisas ainda mais difíceis. Então, coragem, paciência e confiança. Oremos. Você pode ler o cartão para a irmã Antônia. Em 29 de agosto de 1937, irmã Antônia escreveu novamente ao Padre Royce: Reverendíssimo Senhor Padre Royce, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a última vez que me confessei com vossa reverendíssima, tudo continuou como sempre. Continuo a ir no mau lugar, depois da Santa Comunhão, onde sofro aqueles indizíveis tormentos. Mas vossa reverendíssima já me disse que é para impedir que muitas almas para lá sejam condenadas, que assim seja feito. Depois do santo ofertório, vou para a planície onde as flechas atingem o Santíssimo Coração, ou então sofro eu mesma na cruz de meu Salvador. E no decorrer do dia, o imenso abandono, o peso dolorosíssimo dos pecados, a tristeza, a confusão, e ainda as exterioridades que me inquietam e perturbam. Mas graças a Nosso Senhor, vossa reverendíssima, Madre Leta e irmã Eliana já me ensinaram, para tudo que suceder faça-se a santíssima vontade de Deus. Mas sempre sim, digo a gemer quando deveria sê-lo a sorrir. Dia da Assunção e dia das 7 alegrias de Nossa Senhora, irmã Eliana disse que eu não fosse ao mau lugar, e não fui. Ultimamente, nas adorações noturnas, quando vou no mau lugar, irmã Eliana chama pelo novo amigo, e o mau rei não pode me atormentar e eu posso rezar tudo que irmã Eliana manda lá naquele horrível lugar de tormentos. Reverendíssimo Senhor Padre, agradeço-lhe as suas valiosas orações e muito particularmente as da Santa Missa pela minha pobre alma. Nas nossas adorações também sempre rezamos pelas intenções de vossa reverendíssima. Queira vossa reverendíssima mandar-me sua bênção. Ao que respondeu Padre Royce em 6 de setembro de 1937, Reverendíssima irmã Antônia, tudo vai bem. Amamos o Sagrado Coração de Jesus generosamente e soframos pelas almas. Agradeço as orações. Na primeira sexta-feira do mês eu disse outra vez a Santa Missa na nossa intenção. Em 23 de novembro de 1937, o reverendíssimo Padre Royce escreveu dessa vez à irmã Eliana: Obrigado. Na quarta-feira ela se confessou comigo. Imediatamente na quinta-feira eu fiz a missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus pela irmã Antônia, de modo particular por ela, mas também por nós como coparticipantes. O coração divino não nos abandonará. Hoje eu li novamente como o diabo trata uma alma santa quando ele pretende enganá-la. É completamente diferente do que vemos na irmã Antônia.
Quando a irmã Antônia pergunta se estamos lidando com o Senhor, diga tranquilamente: sim. Se eu pudesse, com boa consciência, aliviaria a cruz da irmã Eliana. Novamente, a irmã Eliana, em 5 de julho de 1939. Agora, após sua morte piedosa, a autenticidade das graças da irmã Antônia serão fáceis de verificar pela autenticidade das virtudes. Esse é o caminho seguido por Roma. A resposta é dada pelas testemunhas de suas virtudes. Já há alguns anos, quando o irmão Selbach estava em um hospital doente e também a irmã Antônia, lhe disse uma enfermeira: "Esta é uma freira santa. As outras preocupações me parecem infundadas." Mais uma vez, em 12 de julho de 1939, Padre Royce escreveu à irmã Eliana, esclarecendo o conteúdo da carta anterior. A minha pergunta, o irmão Selbach explicou. Irmã Antônia não estava no hospital, mas ela veio com um buquê de flores para ver a irmã que havia morrido ali. O que relatei naquela ocasião aconteceu. Irmã Maria Antônia achava-se aparentemente nos últimos meses da doença que a levou à morte, privada de todas as graças extraordinárias que até então tinha gozado. Depois de sua morte, irmã Eliana, numa carta dirigida ao reverendíssimo Padre Royce, manifestou sua admiração a respeito deste fato, dizendo que a vida mística, no seu curso normal, não lhe parecia poder diminuir, a não ser por culpa da mesma alma. Perguntou ainda se o fato não podia ser motivo para duvidar da legitimidade das graças anteriores. O reverendíssimo Padre Royce respondeu em janeiro de 1940. Isso me deixa satisfeito. Minha conclusão é a seguinte: a sua situação anterior não era usual. É uma prova de sua fidelidade e veracidade, que não atribui nada a si mesma que ela não possuísse. Na união mística, o principal, ela não perguntou a ninguém, apenas sobre as visões. Que estas terminaram foi para que não piorasse o seu estado de saúde. Mostra a grande bondade do divino coração de Jesus, mas não o contrário. Uma pessoa repreendeu o procedimento da irmã de criação da irmã Antônia e, indiretamente, também o de sua mãe. Esta, como para vingar-se, revelou um passo muito vergonhoso que um membro da família daquela pessoa tinha dado havia anos. Irmã Antônia, também ofendida no seu sentimento de honra, contou isto a uma irmã e à irmã Eliana. Foi depois da morte da irmã Antônia que irmã Eliana, numa carta dirigida ao reverendíssimo Padre Royce, voltou ao assunto. Reverendíssimo Padre Royce respondeu o seguinte, em 1940. Quando se trata de erros, estes não devem ser escondidos, mas as circunstâncias devem ser consideradas também, a fim de poder julgar a gravidade do erro. Por exemplo, que a irmã Antônia contou somente a uma pessoa. Irmã Eliane, como superiora, na minha opinião, não conta. Que defendeu a sua família, que estava cansada. Algumas situações físicas muitas vezes não podem ser resolvidas, ou se podem somente com dificuldade, a não ser que se desatem os nós. Isso acontece mais facilmente falando com pessoas qualificadas. Além disso, todos têm direito a uma boa reputação após a morte. Sendo assim, os erros da irmã Antônia não devem vir a público, a não ser que se trate de uma canonização, perante ao juiz competente. Um pequeno livro de nome Chamas Divinas desagradou as irmãs que pediram a opinião do reverendíssimo Padre Royce. Ele escreveu relativo ao assunto em 16 de março de 1940. Contém boas observações sobre a perfeição dos religiosos. Apesar disso, devo dizer, é um livro estranho. Se irmã Antônia tivesse escrito uma frase ou outra, eu teria imediatamente me retirado do caso dela. Em 29 de janeiro de 1944, Padre Royce escreveu à irmã Eliana, referindo-se à biografia da serva de Deus, Zélia Pedreira Abreu Magalhães, viúva e mãe de família, que em 1913 tornou-se religiosa no Largo do Machado, Rio de Janeiro. Lá morreu em odor de santidade. Enquanto lia a biografia, Padre Royce involuntariamente se lembrou da irmã Antônia. Diversos aspectos da vida da irmã Zélia tratados no livro poderiam suscitar no Padre Royce essa associação.
Ela também possuía especial devoção à Maria Imaculada e ao Santo Anjo da Guarda. Algumas passagens relevantes nesse contexto da biografia da irmã Zélia. Se dava a Deus a sua alma, aos pais e irmãos dava o coração. Era o encanto do lar pela ternura e meiguice com que procurava adivinhar os desejos de todos e pelas atenções que prodigava a cada um. O pai sempre a encontrava expansiva, fluente e sentia nova vida diante das carícias da filha. Página 42. Nunca usou um vestido decotado, com mangas curtas ou outras extravagâncias da moda já em uso naquele tempo. Página 43. Possuía bons confessores e diretores espirituais. Página 182. Zélia era verdadeiramente humilde, não sentindo amor próprio, não se ostentando, não falando quase nunca de si mesma. Devemos nos julgar o pior de todos, escreveu, já em vista de nossas misérias e pecados, já procedendo com razão, isto é, reconhecendo que se os outros tivessem recebido as graças que Deus nos tem feito, seriam muito melhores do que nós. Página 189. E a serva do Santíssimo Sacramento deve, para cumprir o principal fim da sua vocação, ser uma hóstia viva, oferecida em holocausto a Jesus na Eucaristia. Não se lhe pede outra coisa mais que a doação completa de seu ser a Deus, o que deve realizar pela abnegação total de sua vontade própria e de seus gostos, para viver identificada com Jesus sacramentado. Página 205. Agora nas palavras do Padre Royce. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vou rezar as missas encomendadas também na sua intenção, sem entrar na intenção principal. O Sagrado Coração de Jesus não engana nenhuma alma que confia nele. Uma das maiores alegrias do ano de 1943 foram as missas que me foram dadas pelos superiores, por iniciativa própria. Eu poderia reparar o Sagrado Coração de Jesus de acordo com o meu coração, de coração para o conteúdo do meu coração. Pensei tanto nas irmãs que não é totalmente injustificado dizer que as li para elas. Li a vida da irmã Zélia, publicada um ano depois de sua morte. Involuntariamente pensei na pequena irmã Antônia, cuja vida foi escrita de forma tão bela e estilisticamente magistral por ela mesma. Prepares esse livro. Agora o livro inteiro, exceto os episódios com o diabo. Assim que superar esse obstáculo, envie para Petrópolis. Os padres de lá darão a permissão eclesiástica. Diga isso também, por favor, para as superioras que não as esqueçam em minhas orações. No Sagrado Coração de Jesus. Encerramos aqui a primeira parte das cartas inéditas do Padre Royce e da irmã Antônia. Servo de Deus, Padre Royce, rogai por nós. Irmã Maria Antônia Coni, rogai por nós.